Boa tarde, turma. Como estão? Como foi de Páscoa? Espero que tenha sido boa, né? Embora um pouco diferente das anteriores. Mas é assim, a gente vai reaprendendo, aprendendo novas coisas até que tudo volte ao normal, tá bom? Hoje é 13 de abril de 2020 e a nossa aula será de ciências. Eu quero que vocês abram um livro na página 110. Nós já falamos sobre germinação de sementes, já falamos sobre os elementos vivos e não vivos, já falamos sobre os animais, o habitat e a alimentação. E hoje nós vamos falar sobre as partes das plantas. Então acompanhe a leitura aí comigo. Existem plantas que possuem raiz, caule, folhas, flores e frutos. Cada parte das plantas possui uma ou mais função. Isso mesmo, você deve estar se perguntando aí. Mas todas as plantas não possuem isso, tia? Alguém deve ter pensado, não, eu já vi alguma plantinha que não tem semente e que não tem frutos e não tem flores. Então você pensou certinho, algumas plantas não possuem flores nem frutos. A gente vai ver sobre isso um pouquinho mais à frente, ok? Agora, falando de função, função é o que cada parte é responsável por fazer. Por exemplo, o corpo humano ele é composto por várias partes, assim como as plantas. E cada parte dele é responsável por fazer alguma coisa. Por exemplo, a nossa mão. A nossa mão é responsável por várias funções. Por exemplo, pegar, escrever, carregar alguma coisa. Então, essa é a função das mãos. Mas a gente pode pensar em qualquer outra parte do nosso corpo e ver o que ele é capaz de fazer. Então, isso é chamado de função. E com as plantas não é diferente. As plantas ela é composta por folhas, flores, caule ou tronco, raízes, sementes e frutos. Então vamos ver o que cada uma delas é responsável, tá bom? As folhas. É por meio das folhas que as plantas respiram, transpiram e produzem o seu próprio alimento, aproveitando a luz solar. E as flores? As flores, elas dão origem aos frutos e às sementes. Nós falamos de frutos, vamos ver os frutos? Os frutos, eles guardam e protegem as sementes. Lembra que nós vimos na aula sobre os animais? Eles guardavam, né? Os animais, cada um com a sua forma de reprodução. E nós vimos que nós, seres humanos, e alguns animais, outros animais mamíferos, eles guardam e protegem os seus filhotes dentro da barriga, no útero. E que lá ele alimenta os seus filhotinhos, né? O embrião. Com as sementes também é assim. As frutas, os frutos, eles guardam a sementinha, protegem e também leva até eles o alimento necessário para que ele possa mais tarde germinar, tá bom? E as sementes? As sementes, elas ficam dentro do fruto, como eu acabei de falar. São elas que dão origem a novas plantas. Como a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Vamos ver o caule ou tronco. Ele sustenta os galhos menores, as folhas, flores e frutos da planta e transporta nutrientes como água e sais minerais das raízes ao restante da planta. Nossa, como o caule é importante. Mas vamos ver as raízes? As raízes, elas fixam a planta ao solo. Solo e terra é a mesma coisa, tá, meus amores? Vocês já viram isso comigo nas aulas anteriores. E eles retiram dele nutrientes como água e sais minerais.
Então, a raiz e o tronco trabalham ali juntinhos. A raiz fixa a planta na terra, retira da terra a água e os sais minerais, e o tronco, por sua vez, faz esse transporte, ele vai distribuindo para todo o restante da planta, todos os nutrientes e água que eles necessitam. Então, vamos ver o próximo? Lembra que nós falamos que algumas plantas, elas não possuem flores e frutos? Então, chegou o momento da gente ver algumas delas. A samambaia, a avenca, elas não possuem nem flores e nem frutos. Porém, se você observar atrás das folhas, tem uns pontinhos pretos, que são as sementes delas, tá bom? Quem tiver aí uma samambaia, ou uma avenca, ou algum outro tipo de plantinha, pode estar observando aí, tá? Alguma plantinha que não possuem flores e frutos. Você vai ver que tem uns pontinhos pretos. Então, só para a gente não ficar sem essa leitura aqui. Não são todos os vegetais que possuem essa estrutura, né? De raiz, caule, folhas, flores e frutos. Como as samambaias e as avencas. E as avencas que não têm flores e frutos, como a tia falou. Então, faz essa experiência aí. Se você tiver uma dessas duas plantinhas, de virar a folhinha, não arranca a folha dela não, tá, gente? Só de virar e observar os pontinhos pretos, que são as sementes, tá bom? Outras como musgo também, tá bom? Vamos ver as raízes. Muitos animais, inclusive o homem, eles se alimentam das partes comestíveis das plantas, dos vegetais. Vamos observar aqui as raízes? Nós nos alimentamos, eu sei que tem um monte de gente aí que vai torcer assim um pouquinho, né? O rosto. Eu não gosto. Mas eles são importantes para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. Vamos ver aqui algumas raízes desses vegetais. A beterraba, a cenoura, a batata doce, são raízes que são muito consumidas e que fazem muito bem. Por exemplo, a cenoura, ela faz um bem enorme para a visão, para a pele, para os cabelos. A beterraba também possui ferro. Porém, para algumas pessoas que são diabéticas, elas não podem consumir muito beterraba não, tá, gente? Porque possui muito açúcar, ok? Existem outras raízes, como a mandioca, que também é muito consumida. Vamos ver agora os caules. Nós temos batata, né? Aqui nós temos a batata inglesa. Eu sei que muita gente aí gosta da batata frita. Não é a forma mais ideal para a gente consumir, né? A gente tem que consumir um alimento mais natural possível, né? Que não leve nenhum tipo de ingrediente que possa prejudicar a nossa saúde se consumirmos em excesso. Também nós temos a cebola. Aqui nós temos, por que a cebola é caule? Nós temos aqui o caule dentro dela. Ela é originada aqui do caule, né? E a raiz fica depois desse fruto aqui, tá certo? Tem também a cana-de-açúcar. Alguém conhece cana? Então, realmente, a cana-de-açúcar, porque ela é muito docinha. Também ela é do caule. Vamos ver as folhas. Olha aí, quanta coisa saudável. Alface, espinafre, agrião. Uma saladinha dessas faz muito bem para a nossa saúde. E as flores? Nossa, a gente também come flores? Sim. O couve-flor, a alcachofra, o brócolis, né? Algumas pessoas com certeza gostam de comer algumas dessas flores.
Tem outras, gente, mas aqui a gente não pode trazer todas, tá certo? Vamos ver o próximo. Os frutos. Ah, isso aqui muita gente gosta, né? Ou melhor, é quase unânime. Algumas frutinhas são mais preferidas, porém as outras não são menos importantes, né? Nós temos aí a uva, maçã, kiwi, laranja, morango, né? Umas espécies diferentes de uva, a uva verde, a roxa, nós temos o abacaxi, o romã, que é esse aqui, ó, cheio de sementinhas, esse aqui. E depois nós temos as sementes. Dentro de uma variedade de frutos, encontramos as sementes, que são muito importantes para manter o equilíbrio ambiental entre as plantas, animais e seres humanos. Vamos observar algumas delas aqui. Nós temos o feijão verde, o café, o grão de bico, o arroz branco, amendoim, milho, pitache, amêndoa. Gente, todas essas sementes, elas são responsáveis por manter o equilíbrio ambiental e também por manter a nossa saúde em dia. É importante que a gente se alimente bem, porque o nosso corpo, assim como as plantas, eles precisam de nutrientes e coisas saudáveis. Por exemplo, um feijãozinho com arroz, né? Que é uma comida típica brasileira. Um feijãozinho com arroz, uma carninha, vai fazer muito bem pra gente, tá? Uma verdura, as frutas, tá bom? Então, alguns animais, né? Falando aqui desse equilíbrio ambiental, a gente vai falar de alguns animais. Alguns animais, eles são responsáveis por esse equilíbrio, tá bom? A gente vai ver um pouco nas próximas imagens. Aí nós vamos ver aqui o seguinte, que as plantas são limitadas em seus movimentos. Não são como os animais, que quando precisam de alguma coisa, como alimento ou abrigo, eles se movimentam para consegui-lo. Então, gente, as plantas realmente são limitadas. Diferente dos animais, que quando ele se sente ameaçado, ele pode correr para algum abrigo, onde ele possa estar mais seguro. Quando ele sente fome, ele pode se locomover e procurar em outros locais o alimento. Com a planta é diferente. A planta, ela não consegue sair por aí. A gente nunca viu uma planta andando por aí procurando água, procurando sol, não é verdade? Ou sombra, porque tem algumas plantinhas que elas não gostam muito do sol. Ela necessita da luz, mas ela não pode ficar no sol, né? Porque algumas delas, elas não têm estrutura para resistir a determinadas temperaturas. Então, por isso, elas desenvolvem diversas formas para buscar condições favoráveis para o seu crescimento e desenvolvimento. Uma delas é a dispersão e a distribuição de sementes por meio da semeadura. Semeadura é a gente semear a semente na terra, tá? Para que ela possa germinar, nascer, desenvolver, né? Como a gente viu nas nossas aulas anteriores com o nosso grão de feijão, apesar de que ele foi plantado no algodão, mas posteriormente ele é plantado, ou melhor, replantado na terra, tá certo? Aquele processo ali foi só para a germinação, tá bom? Seja na terra, na água ou até mesmo em rochas. Nós temos aqui o coqueiro. O coqueiro, ele tem uma forma de se adaptar, que ele pode ser, aqui você vê a imagem, perto da água, ou até em solo mesmo, sem ter água por perto. Isso não quer dizer que ele não necessite de água, mas ele tem uma forma que ele busca de ser favorável ao seu desenvolvimento.
Por exemplo, nós estamos vendo aqui o coco na água. Ah, mas esse coco vai ser plantado assim na água? Não. Isso aqui é a forma como ele é disperso. Como ele tem uma estrutura que é capaz de fazê-lo flutuar, ele é levado pela correnteza e assim ele pode nascer em outros locais, tá bom? Ele flutua, então a correnteza leva ele para outros ambientes e ali ele pode nascer. Se aquele ambiente for favorável, ele vai desenvolver, vai crescer e vai dar frutos. Se não, assim como acontece com outras plantas, infelizmente, ele vai morrer, tá bom? Aí nós temos aqui o exemplo de plantação de sementes. Temos aqui o dente de leão. Nós estamos vendo aqui duas maneiras, né? Ou melhor, três maneiras de dispersão: pela água, pela terra e pelo ar. Mas eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, tá bom? Algumas sementes, gente, elas são transportadas pelo vento, como é o caso aqui do dente de leão, porque elas têm uma estrutura bem leve, inclusive parece uma asa, né? Elas são transportadas para outros locais, e aí no local onde ela cai, ela pode nascer, tá bom? As sementes, elas podem ser plantadas ou dispersadas por animais, vento, porém, ela precisa de condições adequadas para que germine, se desenvolva e nasça uma nova planta. A gente viu isso quando nós plantamos o grão de feijão. A gente viu que ele precisa de ar, de luz solar e de água para ele germinar e se desenvolver e, consequentemente, dar origem a uma nova planta. Não é verdade? Então, eu tenho aqui essas imagens de animais. Esses animais aí são alguns exemplos de animais que são responsáveis por espalhar sementes na natureza, tá bom? Nós temos aí os morcegos, temos o esquilo, a cutia ou cotia, né? Pode ser chamado das duas formas. E nós temos aí dois tipos de pássaros. Então, gente, essas sementes, as formigas também podem. Eu não coloquei aí porque eu não tenho espaço para colocar muitos, né? Que são vários. Mas como é que eles dispersam essas sementes? Alguns liberam a semente após comer os frutos, né? Por exemplo, nós temos aqui o morcego, ele vai comer aqui essa fruta e a semente ele vai deixar cair. Então, aí vai dar origem a uma nova planta. Também pelas fezes, eles comem todo o fruto e quando eles eliminam as fezes, a semente vai estar ali e vai nascer, se tiver em condições favoráveis. Alguns durante o voo, como é o caso aqui, vamos dizer que ele está aqui voando, óbvio que ele está voando, né? E durante esse percurso, essa fruta caiu. Então, no local onde ela cai, ela pode estar dando origem a uma nova planta. Nós temos aqui a cutia. A cutia tem uma curiosidade. Ela tem o hábito de enterrar os frutos que ela encontra. Mas tem um detalhe, ela não come todos esses frutos. Ou seja, ele já está ali na terra, aqueles que ela não comer, ele vai nascer. Então daí a gente percebe a grande importância dos animais para o equilíbrio da natureza. Por isso, a gente deve preservar os animais, porque ele é muito importante
para a nossa vida, para o ambiente em que vivemos, tá bom? Agora vamos dialogar com o texto? Vamos lá, na página 115. Observe as plantas e em seguida preencha as lacunas com os nomes das partes das plantas representadas. Opa!